nesses dias da semana, eu me acordei com duas perguntas. E eu anotei aquelas perguntas, deixei de lado. E no dia em que eu reservo para escrever a mensagem, eu voltei àquelas perguntas e comecei a buscar resposta para a minha vida, porque foi uma pergunta que o Senhor fez para mim, penso eu, e eu quero agora repartir também com vocês. A pergunta que o Senhor me fez, ou que pela manhã acordei com essa pergunta, a primeira delas era: por que você veio até mim? Por que você veio a mim? E a segunda pergunta, tão intrigante quanto, é: por que você ficou? E normalmente quando eu penso em desenvolver uma palavra para a ministração, o Senhor normalmente me acrescenta, me dá alguma inspiração sobre um texto da palavra do Senhor a falar comigo, e eu reparto com os irmãos, mas dessa vez foi um tanto quanto diferente. O Senhor me colocou essa pergunta para que eu respondesse, e eu gostaria de fazer com que a igreja pudesse também refletir nessas duas perguntas. Por que você veio a Cristo? E aí, alguns podem dizer, de um jeito ou de outro eu estou aqui. Bom, não é tão importante porque eu vim, importante é que eu estou aqui. Mas o fato é que eu recebi essa pergunta, eu entendi que essa pergunta precisa de uma resposta. E aí, então, eu lembrei de um texto das Escrituras, que está no Evangelho de João, capítulo 6, e o verso de número 26. E eu quero convidar você a encontrar esse trecho da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que você, ao ler esse texto com o teu coração aberto ao ensinamento do Senhor, você possa também se fazer essa pergunta. O tema então da mensagem é: por que vim? Por que fiquei? Evangelho de João, capítulo 6, e o verso de número 26, diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse versículo, do versículo 26, no capítulo 6 do Evangelho de João, a passagem está falando de uma multiplicação, de um milagre que o Senhor fez com pães, peixes, e que houve uma multiplicação e que uma multidão que estava lá se alimentou daquele pão. E Jesus se retira daquele lugar e sai de Tiberíades e vai para Cafarnaum, se não me falha a memória, essa é a trajetória. E quando ele faz essa trajetória, à noite, está orando, e de repente com os discípulos ele vai até aquele lugar. A multidão que comeu do pão que Jesus havia multiplicado, a multidão que saboreou o milagre que o Senhor fez, começou a perguntar: cadê? Aonde está Jesus? E foram atrás de Jesus e encontraram ele em outro local. E o Senhor então dá essa reprimenda, o Senhor então dá essa palavra de correção aos discípulos. Porque tão importante quanto você buscar ao Senhor é a motivação pela qual você o busca. Qual é a motivação que te faz buscar o Senhor? Esse é o primeiro ponto. Qual é a motivação? Qual motivação te trouxe aqui? Qual motivação te faz ler a Bíblia? Orar? Qual motivação te faz você buscar a entender a vontade do Senhor? Existe alguma motivação que te impulsiona? E essa pergunta, como eu disse aos irmãos, como foi para mim, eu preciso dar a minha resposta. E eu comecei a lembrar o que foi que me fez buscar ao Senhor.
Eu não busquei ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero te buscar porque eu te amo tanto. Eu te amo tanto, Jesus, por isso eu quero te buscar. Eu te adoro, Jesus, por isso eu quero te buscar. Tu és o meu Senhor, por isso eu quero te buscar. Não foi por isso. A motivação que me fez sair da inércia, sair da mesmice, sair do conforto, o pseudo-conforto que eu vivia para buscar o Senhor, foi por puro interesse meu. Essa é a minha primeira resposta, ou a resposta que tenho à pergunta que o Senhor me fez. Por que você veio até mim? Qual a motivação? Jesus perguntou aos discípulos, alertou no versículo 26. Em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus, então, ele bate com o prego em cima do martelo. Ou não? Vice-versa. Obrigado. Bate com o martelo em cima na cabeça do prego. Ele não faz como o pastor e erra, mas ele acerta. Sabe tinha aqueles programas de auditório que fazia essas atividades, né? Pega ali o martelo, vamos ver quantos. Bate na parede, bate e erra, principalmente sexo feminino. Mas Jesus não, certeiro, ele pega o martelo e acerta na cabeça do prego direitinho. O Senhor olhou para a multidão e disse: vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais e creram, vocês estão me procurando não porque vocês entenderam quem eu sou, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão, porque vocês receberam o milagre, porque vocês querem mais o milagre do que aquele que opera o milagre. Existem pessoas, então, que estão mais interessados na bênção do que no abençoador. A bênção de Deus, não o Deus que abençoa. E foi assim que eu fui em direção a Cristo, que eu, perdido que estava, me encontrei em Cristo. Por puro interesse, enfermidade física, e precisava de libertação, e precisava de cura, e tratamento na infância até os 12 anos de idade, sem cura, apenas um paliativo, e precisava de um milagre, e eu disse para a família: não quero mais tomar remédio, eu não quero mais, eu não quero, eu preciso. E aí então eu, família, busca no Senhor o milagre. Então a minha resposta para a primeira pergunta que o Senhor me fez: por que você veio a mim? Qual a motivação? A minha resposta, nua e crua, a minha resposta com uma sinceridade doída, a minha resposta vergonhosa é: Senhor, eu te busquei, eu me acheguei a Ti por puro interesse pessoal. E eu pergunto a você, e gostaria que você agora refletisse sobre isso: por que você vem a Cristo? Por que você busca o Senhor? Qual é a motivação que faz você sair do comodismo, sair de uma vida centrada em si mesmo, ou em si mesma, e aí a buscar fazer a vontade do Senhor Jesus? Qual é a motivação? Porque é importante que você se faça essa pergunta. Porque o Senhor, quando olhou os discípulos e a multidão indo em direção ao Senhor, Ele disse: eu sei por que vocês estão vindo. Vocês não estão vindo
porque vocês, ao verem os sinais, se converteram e entenderam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês apenas estão vindo porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. É essa a razão que fez vocês saírem da aldeia onde vocês estavam e virem até onde agora eu me encontro. Foi essa a motivação. E o interessante é que eu não posso e não quero mentir ao Senhor, até porque isso é impossível, embora muitas vezes alguns tentem. Nós não podemos mentir ao Senhor. Se a pergunta existe, você precisa então dar uma resposta. Por que você vem a Cristo? Seja sincero e responda isso ao Senhor. E enquanto você medita sobre isso, eu gostaria que você encontrasse Lucas capítulo 17 em sua Bíblia, a partir do verso 11. Depois eu queria que colocasse aquela frase que foi posta ali, tá? Fazendo favor. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, conta-nos uma história que eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, por favor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, nós te amamos. Jesus, eu te adoro. Jesus, não era isso. Versículo 13, lerei novamente. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Essa era a motivação dos leprosos. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Obrigado. A tua fé te salvou. Aqui então nós vemos uma história típica ou clássica de pessoas que buscam ao Senhor por puro interesse. Pastor, e é anormal buscar o Senhor assim? Eu penso que é o dos mais normal possível, mais comum possível. Acredito eu que todas as pessoas, ao buscarem o Senhor, têm algum interesse. No mínimo curiosidade. Ou, como o meu caso, enfermidade. Outros, algum relacionamento ou algumas questões pessoais que lhe empurram a buscar o Senhor. Então não é anormal buscar o Senhor por interesse. Porque, na verdade, meu irmão, eu preciso reconhecer, e creio que você também, pelo fato de estar aqui, aqueles que estão ou estarão assistindo também, nós estamos nessa condição porque nós entendemos que precisamos do Senhor. Se nós fôssemos autossuficientes, nunca nos dobraríamos em oração, nunca faríamos o que aconteceu, por exemplo, ontem, que os irmãos vieram, alguns irmãos vieram no sábado que não estavam com o seu trabalho secular, não tinham atividades, estavam aqui pela manhã
fazendo almoço, outros foram às ruas, aos becos e às esquinas para convidar pessoas. Bora, vamos lá na igreja, haverá um culto para vocês, haverá um almoço, e trouxeram pessoas carentes, necessitadas. Nunca isso aconteceria se nós não reconhecêssemos a nossa insignificância ou a nossa carência, a necessidade que temos do Senhor. Então, alguns irmãos, com a graça e misericórdia do Senhor, estiveram aqui ontem, outros foram até o presídio e voltaram tristes, dizendo: poxa, tivemos que ir mais uma vez. Não, eles voltaram regozijando e mandaram mensagem: que bênção que foi a visita, foi muito bom. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, o fato é que, para tudo isso acontecer, houve uma necessidade minha e de cada um de nós pelo Senhor. E por isso é que nos achegamos ao Senhor. E aí eu lhe pergunto mais uma vez: qual a motivação, o que te trouxe ao Senhor? Se é que de fato você está trilhando os caminhos do Senhor. Porque é possível que existam pessoas em nosso meio. Eu estou aqui porque, na verdade, o marido veio, a esposa, para não deixar o marido sozinho, veio, ou vice-versa. A esposa veio, o marido, para não deixá-la sozinho, veio. Apenas por essa razão. Mas se veio por Cristo, a pergunta é: qual é essa motivação que te atraiu ao Senhor? E eu tenho uma frase que gostaria que a irmã colocasse, que está no CD Faz Chover, do Fernandinho, e que alguns já até leram essa frase, eu pedi para colocar. E se você puder, vamos ler todos juntos essa frase? Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Amém. Tanto quanto corajosa na frase, mas ele disse assim: eu quero que a minha motivação seja pura e tão somente a adoração ao Senhor. E se for essa a minha motivação, Senhor, se revele a mim, eu preciso do Senhor. Então, a minha primeira pergunta vergonhosa, a resposta que dei ao Senhor, a pergunta que Ele me fez foi: Senhor, eu busquei por interesse. Mas aí então, a segunda pergunta é: por que você ficou? E ao ler essa passagem de Lucas capítulo 19, nós vimos ali 10 leprosos que buscaram o Senhor, ou que entenderam que o Senhor estava passando, e viram nessa passagem de Jesus uma possibilidade de um milagre, uma oportunidade de cura. Eles começaram a gritar e a clamar: Senhor, tem compaixão, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós. E a Bíblia nos fala de 10 leprosos, 10 pessoas que a lepra, ou a hoje chamada hanseníase, não é? Mas na época ela não tinha cura, medicina não sabia como tratar, então tais pessoas eram isoladas, elas não tinham mais contato com a família, elas não tinham contato com parentes, eles ficavam num lugar à parte. E se eles percebessem que alguém que não tivesse lepra se aproximassem deles, eles eram obrigados a gritar: cuidado, leproso, cuidado, leproso. E as pessoas se afastavam, porque eles tinham lepra. Assim era a vida dos leprosos, que estavam então vivendo uma vida à parte da sociedade, estavam isolados. E eles, ao saberem que Jesus por ali passava e vendo essa possibilidade por interesse, então eles gritaram: compadece-te de mim. E a palavra do Senhor diz que Jesus deu uma palavra de direção: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eles só poderiam se apresentar aos sacerdotes se eles percebessem que a mancha na pele estava retrocedendo ou já tinha terminado. Então eles vinham: sacerdote,
que o senhor acha? Eu penso que a lepra sumiu. Aí o sacerdote olhava e dizia, fica 7 dias aqui, isolado, semana que vem eu dou mais uma olhada. Olhava, dizia, de fato, está curado. Então o sacerdote o declarava limpo, ele fazia uma oferta e voltava para a família. Essa era a história. E Jesus, quando recebeu essa oração interesseira dos 10, dizendo, compadece-te de mim, Jesus dá uma palavra, vão e se apresentem aos sacerdotes. Ué, as manchas estão aqui, apresentem-se aos sacerdotes, ao sacerdote. E a palavra do Senhor nos diz que os 10 então foram em direção aos sacerdotes, e à medida que eles estavam caminhando, eles perceberam, está ficando tudo limpo, e você também. E aqueles dos 10, 9 começaram a rejubilar e saíram correndo e voltaram para suas famílias, para os seus lares, e um deles volta e se prostra ao Senhor em submissão, em adoração, em gratidão. E o Senhor mais uma vez pergunta, eu estou enganado ou eram 10? Aonde estão os outros 9? Só um, e este um, samaritano, um que não faz parte do povo judeu, um que é de outra raça, misturada, só esse e os outros. E a esse que voltou, o Senhor, além da cura, libera uma palavra de vida para ele e diz, a tua fé te salvou. E abençoou aquele que ali voltou com gratidão. Então, na segunda pergunta que o Senhor me fez, por que você ficou? Por que você permaneceu? E eu pude dizer ao Senhor, Senhor, eu fiquei por gratidão, por amor. Essa foi a motivação, ou essa é hoje a tônica que me faz permanecer. É normal uma pessoa buscar o Senhor por interesse. O anormal é as pessoas apenas e tão somente continuarem a sua vida apenas buscando ao Senhor por puro interesse. E o Senhor não está interessado em pessoas interesseiras ou em pessoas egoístas que apenas olham para o seu universo. E quando no João capítulo 6, versículo 26, Jesus faz a pergunta, faz uma declaração, ele diz, vocês vieram a mim, porque comeram do pão e vos fartaram. Vocês não vieram a mim, porque vocês viram os sinais e se converteram. Então isso nos mostra que o Senhor está observando a minha motivação e a sua também. E a minha pergunta, o que tem feito com que você permaneça nos caminhos do Senhor? Talvez como aquela frase ali, se é por medo do inferno, Senhor. Então, como disse o autor daquela frase, que não está na Bíblia, é alguém que escreveu, não está na Bíblia, ele disse, se eu te buscar apenas por medo do inferno, então que eu queime no inferno. Se eu te buscar apenas pelo paraíso, pela promessa vindoura, me exclua do paraíso. Não pode ser essa a minha motivação. Não deve ser essa a minha motivação. Embora, sim, eu continuo precisando da misericórdia do Senhor, eu continuo precisando da graça do Senhor, eu continuo levando ao Senhor os meus pedidos, as minhas queixas, as minhas necessidades, eu continuo levando tudo isso ao Senhor, mas já não é mais isso a razão principal que me faz estar ou permanecer no caminho do Senhor. E você? Por que você permanece? O que tem feito você perseverar? O que tem feito você continuar? O que faz com que você permaneça firme nos caminhos do Senhor, mesmo nos dias que nós vivemos? Mesmo nesses dias
e alerto os irmãos, um alerta que a palavra do Senhor fala, que nos últimos tempos escândalos aconteceriam no meio do arraial do Senhor, e que, de fato, isso é necessário que aconteça para que fique evidente quem de fato é do Senhor ou não. Então nós vivemos tempos assim, aonde a gente muitas vezes se escandaliza com alguns fatos, com alguns ocorridos. E mesmo com tudo isso, por que você tem permanecido? Essa foi a pergunta que eu recebi do Senhor e respondi ao Senhor. Por amor, por gratidão é que eu permaneço. E aí eu havia colocado um ponto final na mensagem. Até aí. E aí ontem eu me senti, no bom sentido, se é que existe isso no que eu vou falar, incomodado. Mas existe algo mais. E é lógico. Então, se alguém olhar, por que eu fiquei? Por amor, eu fiquei com o Senhor, eu permaneci por gratidão, por amor e por gratidão. Então pode dizer, olha como ele é bom, porque ele ama o Senhor e porque ele é grato ao Senhor. Mas não, meus irmãos, Deus é bom, só Ele. Jesus, um certo dia, estava passando e um jovem conhecido na Bíblia como jovem rico disse, bom mestre. E Jesus olha para ele e disse, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deus é bom. Sempre assim, é Deus, é Ele. E aí então não é um ponto final nessa mensagem, não é. Eu posso dizer aos irmãos, como a reflexão dessa resposta foi para mim, eu só amo o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele me amou primeiro. Esse é outro ponto. Permaneço, porque Ele me amou primeiro. Encontra na sua Bíblia 1 João, capítulo 4, verso 19. Finalzinho da Bíblia. Primeira João, capítulo 4, e o verso de número 19. A palavra do Senhor diz, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu digo que eu permaneci por amor, não tenho do que me gloriar. Porque se eu hoje posso dizer que eu amo o Senhor, é porque primeiro Ele me amou. O meu amor é retributivo. O meu amor é apenas uma resposta, porque o amor sacrificial, o amor ágape, o amor primeiro é o amor do Senhor. É por isso que eu permaneci com o Senhor. Por que você ficou, Gilberto? Por que você veio, Gilberto? Senhor, eu vim por interesse. E por que você permaneceu, Gilberto? Eu disse, Senhor, por amor, por gratidão, vírgula. Senhor, eu fiquei por amor, porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Senhor é bom. E o teu amor, Senhor, um dia me alcançou. Desde a eternidade, o amor do Senhor me alcançou. E a necessidade que eu passei me empurrou para o Senhor. E ao buscar no Senhor, encontrar resposta no Senhor, agora eu permaneço com o Senhor por amor e por gratidão, não mais por sua resposta. Porque a multidão que foi buscar pão, o Senhor disse, apenas querem o pão. E eu quero terminar essa leitura, João capítulo 6, o versículo 26 nós lemos. Eu quero que você acompanhe essa leitura, por favor, volta lá, João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Versículo 27, olha a orientação de Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha só, eles tinham comido do milagre, eles tinham comido do pão e não tinham entendido que aquilo era um sinal. Qual o sinal? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora não tenhais visto, me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? A multidão estava buscando o Senhor apenas para comer do pão. E o Senhor disse: vocês querem apenas algo que é passageiro, come. Eu quero oferecer para vocês algo que é eterno e não o momentâneo. O que eu ofereço a vocês, eu estou oferecendo vida e vida eterna. É possível que nessa noite existam pessoas que vieram aqui por interesse, e não quero que com isso você se sinta mal. Assim como o Senhor trouxe a mim cura, daqui a pouquinho você verá um testemunho que uma irmã dará aqui também, de cura, de milagre do Senhor. E Deus que me curou, que tem curado outras pessoas, pode e quer curar você também. Talvez existam pessoas aqui hoje, eu vim aqui por uma questão emocional. O Senhor tem resposta para a tua vida emocional também. Outras pessoas vieram, Senhor, por dizendo: Senhor, eu estou perdido, não tenho certeza. E o Senhor está dizendo: eu tenho salvação para você. Há salvação. O que nós não podemos é permanecer apenas buscando o Senhor por interesse. Nós vamos continuar precisando do Senhor sempre, mas que não seja essa a razão principal que me faça permanecer. Talvez que eu possa fazer como no livro de Daniel, quando um rei colocou à prova e 3 homens amigos de Daniel, e eles responderam assim: o Senhor, Deus dos céus, pode me livrar dessa fornalha, mas se Ele não me livrar, ainda assim eu não vou me prostrar, eu vou permanecer firme com o Senhor. Eu não vou me prostrar diante de qualquer investida que seja, eu vou permanecer firme no Senhor. Que mesmo se a minha resposta vier, ou se ela não vier, não é tão importante quanto eu entender que eu estou com o Senhor e o Senhor comigo. Receba do milagre do Senhor, receba da resposta do Senhor.
Senhor, receba a provisão do Senhor, receba do Senhor a salvação, receba do Senhor a vida, mas permaneça com o Senhor por amor, permaneça ao Senhor por gratidão, porque Ele me amou e te amou primeiro. Ministério de Louvor, por favor. Graças e paz, irmãos. Assim, eu vou contar um pouco do que o Senhor tem feito na minha família e na minha vida. De uns 2 ou 3 anos para cá. Já faz algum tempo que eu fui batizada nessa igreja, me desviei por algum motivo, Deus me trouxe de novo para cá. E de uns 2 anos para cá o Senhor me deu uma palavra. Que não haverá falta de nada na casa de um justo e nem um filho de justo que vem mendigar o pão. Quando Deus me deu essa palavra, eu cheguei em casa e disse para o meu marido: nós precisamos sair de Luzerna, porque eu morava lá. Não sei como, mas Deus sabia como. No mesmo dia abriu uma porta para nós para vir para Jaçaba. Aí passaram-se uns 2 meses. Aí o meu esposo começou a ficar doente, porque ele já tinha diabetes. Nós começamos a ter problemas sérios com isso. Foi acabar parando no hospital fazendo hemodiálise. Deus ali sempre sustentando a gente. Nesse tempo, o que houve? Ele parou de trabalhar e Deus sustentando a gente. Sempre sustentando a gente. Nesse tempo eu ganhei uma filha nela. Deus me deu uma filha. E Deus em todo o tempo sustentando nós. Né? Aí, com o passar dos anos, ele acabou fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, e a gente orando e buscando a Deus. Eu vou ser sincera com vocês, eu procurei secretários da saúde, procurei deputado, procurei irmãos da igreja, procurei advogados, tudo que você imaginar eu procurei, porque a gente queria que a cirurgia do joelho dele saísse tipo para ontem. Esse é o ser humano, né? O ser humano quer as coisas para ontem. Mas a minha pastora e o meu pastor diziam: calma, irmã, continue orando, no tempo certo vai acontecer. Né? E para a honra e glória do Senhor, no dia 19 de junho, um dia antes do meu aniversário, o Senhor nos presenteou com a cirurgia do joelho esquerdo do Mota. Hoje ele está com a perna sarada, sã, retinha, né? Cicatrizou em tempo recorde, porque ele tem diabetes, uma pessoa que tem diabetes não sara rapidinho assim, né? Então, o que eu quero dizer para você? Que você não desista. Se você vier realmente buscar o Senhor, porque você tem algum problema, ou algo necessita de algo, não é errado. A gente realmente vem buscar o Senhor, porque a gente precisa dele. Mas permaneça. Não busque um Deus que só tem as mãos para abençoar, mas um Deus que quer revelar a você a face dele, quer intimidade com você, quer andar com você, quer mudar a tua história. E ele mudou a história da minha família, né? Eu tenho filhos que nesse tempo o Walter foi batizado para a honra e glória do Senhor, que era mais uma das promessas do Senhor sobre a nossa casa, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, os meus filhos estão debaixo da mão do Senhor. A Ana também é uma menina convertida, né? Nesse meio tempo, o Marcos e o Mota tinham um relacionamento bem difícil como pai e filho, mas bem difícil mesmo, né? Passaram um tempo sem se conversar, sabe, sem se olhar direito, e Deus, por a sua infinita graça e misericórdia, eu não sei explicar para vocês o que houve, mas eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Ele internou o Mota no hospital, e nessa internação o meu marido ficou 43 dias internado no hospital. Aí um dia, por muito desespero da parte do meu marido, ele disse para mim: viu, peça para o Marcos vir passar comigo essa noite, que eu estou com medo de dormir sozinho. Aí eu falei: viu, Marcos, é Deus mexendo no coração do pai, vai lá, honre o pai. Aí lá foi o Marcos posar com o Mota. Mais uma vez, Deus nos surpreende com a sua cura, né? Porque Deus se apoderou da vida do meu esposo e fez com que ele viesse pedir perdão de algumas coisas. O Marcos também né, teve que reconhecer os seus erros como filho também, né? Então, Deus está sempre pronto a agir na tua vida e na minha, desde que você permita que Deus haja na tua vida. Amém? Obrigada a todos.